Em um país tão religioso como o Brasil, as duas maiores crenças que moldam a fé de milhões de pessoas são o catolicismo e o protestantismo. Então, sabendo disso, surge a questão: quais são as diferenças entre evangélicos e católicos? A primeira diferença, que irá ditar praticamente todas as outras, se encontra na importância que católicos e protestantes dão à tradição, escritura e experiência. A tradição no cristianismo refere-se à transmissão dos ensinamentos, crenças e práticas da fé ao longo do tempo. É o que dizem os concílios, os pais da igreja, os grandes filósofos cristãos. As escrituras referem-se à Bíblia, a palavra de Deus. E experiência refere-se às experiências espirituais, como falar em línguas, curas divinas, revelações e manifestações do Espírito Santo. Para os católicos, a tradição está em primeiro lugar como mais importante para reger sua fé, ou seja, a Igreja Católica está acima da Bíblia, visto que para eles a Bíblia foi feita, compilada, guardada pela Igreja Católica. Já para os protestantes, as escrituras estão em primeiro lugar como regra de fé e prática. É claro que algumas denominações protestantes colocam em segundo lugar a experiência, como por exemplo os pentecostais, enquanto outras denominações protestantes mais tradicionais colocam a tradição como segunda mais importante. Mas a Bíblia está sempre em primeiro lugar, bem acima das outras. Por esse motivo, durante debates, católicos e protestantes não conseguem se entender. A questão fundamental é que eles têm ênfases diferentes. Católicos valorizam mais a tradição, ou seja, o que diz a Igreja Católica, e evangélicos valorizam mais precisamente o que está nas Escrituras. Mas ainda falando da Bíblia, a Bíblia Católica não é como a Bíblia Protestante. Enquanto a Bíblia Protestante tem 66 livros, a Bíblia Católica tem 73, 7 a mais. Esses livros são chamados de deuterocanônicos. É interessante observar que esses livros não são aceitos pelos evangélicos, mesmo eles sendo amantes da Bíblia, por alguns motivos. Sabedoria ensina a criação do mundo a partir de matéria pré-existente. Eclesiástico ensina que dar esmola propicia expiação pelo pecado. Em Baruque é dito que Deus ouve as orações dos mortos. E em Macabeus, o próprio autor, no fim do livro, se mostra pouco convicto da qualidade da sua obra. Além disso, os judeus, de quem o Antigo Testamento se origina, não os consideram palavra de Deus. E nem Jesus, nem os autores do Novo Testamento os consideravam como parte das Escrituras por não fazerem citações dessas obras. Os católicos, de sua parte, apelam para a questão justamente da tradição. Esses livros foram admitidos como autênticos pelo Concílio de Roma em 382 e em outros concílios depois. Eles explicam ainda que muitos pais da Igreja, como Santo Agostinho, fizeram referências e citaram os livros deuterocanônicos, o que sugere para os católicos que esses livros eram considerados como parte das Escrituras. Outra diferença entre essas religiões está no calendário litúrgico. Para os católicos existe uma quantidade gigantesca de dias santos. O calendário litúrgico católico é uma representação anual do ciclo litúrgico que organiza e orienta a vida de fé da Igreja Católica. Ele começa no primeiro domingo do Advento, que marca o início do ano litúrgico, e é dividido em vários tempos litúrgicos, incluindo o Natal, o tempo comum, a Quaresma, a Semana Santa, a Páscoa e o tempo pascal. Cada tempo litúrgico tem suas próprias festas e celebrações específicas. Os evangélicos, no geral, comemoram apenas o Natal, e alguns nem isso, visto que não se sabe ao certo o dia em que Jesus nasceu. A Páscoa é vista como substituída pela ceia. Para os evangélicos, todos os dias são santos, todos os dias são grandes. Outra divergência muito importante é a visão da Eucaristia. A transubstanciação é um conceito na teologia católica que defende a transformação real e substancial do pão e do vinho na Eucaristia, tornando-os o corpo e o sangue de Jesus. Durante a celebração, as palavras de consagração proferidas pelo sacerdote invocam essa mudança na visão católica. Eles acreditam que mesmo que as aparências externas permaneçam as mesmas, a essência do pão e do vinho é alterada. Novamente, a base para essa visão está na autoridade da Igreja, tradição. Já os evangélicos tendem a ver a ceia como um memorial. Eles explicam que se os elementos da ceia se transformassem literalmente no corpo e sangue de Jesus, já não seria uma lembrança do sacrifício, mas uma repetição do próprio sacrifício. A música e a adoração católica são frequentemente caracterizadas por uma abordagem lenta e serena, utilizando cânticos tradicionais que fazem parte da liturgia católica há séculos. Essa escolha acontece devido justamente à valorização da tradição. E nisso eles podem se parecer com denominações evangélicas mais tradicionais, que utilizam hinários antigos com músicas mais calmas e clássicas. Por outro lado, muitas denominações protestantes, especialmente as pentecostais, adotam um estilo de músicas mais modernos, com pop e rock, e o que mais interessar em suas práticas de adoração. Essas músicas têm como objetivo inspirar as congregações, tornando o culto uma experiência alegre e emocionante, envolvente, mais uma vez mostrando a valorização da experiência em detrimento da tradição. Se está de acordo com a Bíblia, independente do estilo, está correto.
Até o Concílio do Vaticano II, em meados do século XX, bem recente, a liturgia católica, incluindo a missa, era geralmente realizada em latim e era comum que os padres celebrassem a missa de frente para o altar, com as costas voltadas para a congregação. A partir desse concílio, houve uma série de mudanças importantes na liturgia e nas práticas da Igreja Católica, incluindo a autorização do uso de línguas vernáculas, ou seja, as línguas locais nas celebrações litúrgicas. E o altar foi reposicionado, permitindo que os padres celebrassem voltados para a Assembleia. Nesse caso, a tradição teve que ceder. Já os protestantes nunca tiveram esse problema. Os cultos sempre foram realizados em línguas locais, refletindo a ênfase na comunicação pessoal direta com Deus e no princípio de que as escrituras e a adoração devem ser acessíveis a todos os crentes na sua língua nativa. Quando falamos em católicos, logo nos vem à mente a Igreja Católica Apostólica Romana, uma única igreja. Já quando se fala de evangélicos, nos vem à mente um número gigantesco de denominações e igrejas independentes dos mais variados estilos. Essa quantidade de variações costuma ser apontada pelos católicos como seitas protestantes ou fés protestantes. Mas alguns pontos precisam ser colocados. A Igreja Católica está longe de ser uma igreja unida, de um só pensamento. Católicos conservadores têm sérios debates com católicos da teologia da libertação, por exemplo. É uma diferença simplesmente gigantesca de pensamento. Outro exemplo é do atual Papa, pouco amado pelas alas mais conservadoras do catolicismo. Mas os católicos continuam dentro da igreja, apesar das diferenças, e haja o que houver. Tudo isso por um motivo simples: a tradição, a autoridade da igreja. A salvação está na igreja. Fora da igreja não há salvação. A mesma visão não é partilhada pelos evangélicos. Como a salvação está em Cristo, independente do nome da sua igreja, se você e ela estiverem seguindo os princípios fundamentais da fé cristã, você é salvo porque Jesus salva. Ele não necessita de uma instituição fazendo essa intermediação. A propósito, comenta aqui embaixo qual a sua igreja ou denominação. O catolicismo postula 3 reinos após a morte. O céu, para aqueles que morrem em estado de graça, o inferno, para aqueles que morrem em estado de pecado mortal, e o purgatório, um estado de transição para aqueles que precisam de purificação antes de entrar no céu. A base bíblica para essa ideia é bem escassa, exceto por uma interpretação pouco convencional de 1 Coríntios 3, 12 ao 15 e 2 Macabeus 12, 39 ao 45. De resto, novamente, o que importa nesse ponto é a questão da tradição, a autoridade da igreja. Visto que a Igreja Católica só ensinou explicitamente a existência do purgatório a partir do Segundo Concílio de Leão, em 1274. Os protestantes reconhecem apenas o céu e o inferno. O conceito de purgatório é rejeitado por falta de embasamento bíblico. Na verdade, existem diversos textos bíblicos que falam simultaneamente apenas da existência desses 2 lugares, sem mencionarem o purgatório. Outra diferença importante é que os católicos frequentemente utilizam água benta, uma água abençoada por um diácono, padre ou bispo. Ela é aspergida sobre fiéis e objetos como sinal da graça santificadora, tornando-se um sacramento. Por outro lado, os protestantes geralmente não recorrem a meios físicos para suas bênçãos, exceto o neopentecostalismo. Eles confiam no poder da oração como forma de buscar as bênçãos de Deus, enfatizando uma relação direta entre o crente e Deus. Os católicos ainda, de forma tradicional, utilizam rosários, que são colares para contar uma série de orações, incluindo o Pai Nosso e a Ave Maria. Acredita-se que esse ciclo de orações aproxima o adorador de Maria e Jesus. Em contrapartida, os protestantes normalmente não incorporam itens físicos durante a oração, já que a Bíblia não menciona nada disso. Além disso, eles acreditam em um relacionamento pessoal direto com Deus, sem a necessidade da mediação de objetos físicos ou intercessores humanos. Como dito na Bíblia, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Falando em Maria, essa é outra diferença gigantesca entre católicos e evangélicos. Para os católicos, Maria permaneceu virgem antes, durante e após o nascimento de Jesus. Outro atributo associado a Maria na teologia católica é a impecabilidade, que se refere à ausência de pecado. Acredita-se que Maria tenha sido preservada do pecado desde o momento da sua concepção, uma doutrina conhecida como Imaculada Conceição, estabelecida como dogma pela Igreja Católica em 1854. Ao longo dos séculos, ela recebeu diversas características pertencentes somente a Jesus Cristo. Os evangélicos se opõem completamente à supervalorização e até endeusamento de Maria dentro do catolicismo. Primeiro, há fortes indicativos bíblicos de que ela teve outros filhos.
ou que não foi virgem a vida toda. Segundo, as interações entre Jesus e Maria na Bíblia não parecem levar a crer que ele a considerasse tão importante como os católicos a consideram. E nem os outros livros bíblicos levam a crer nessa possibilidade, visto que depois de Atos 1:14, ela não é mais citada, demonstrando que para os autores bíblicos ela não tinha tanta importância como passou a ter depois. Os católicos respondem que esses textos que falam dos irmãos de Jesus não está falando dos seus irmãos, mas apenas de primos ou meio-irmãos. Isso seria uma questão de interpretação errada dos protestantes. Seja como for, os protestantes indicam que não existe nada na Bíblia que justifique Maria ser tratada dessa forma. Para os católicos, a confissão de pecados é normalmente realizada com o padre dentro de uma cabine de confissão ou de um confessionário. Sacramento conhecido como reconciliação ou penitência, e significa que o arrependimento do pecador e a graça perdoadora de Deus é transmitida através do sacerdote. Os protestantes, no entanto, acreditam no sacerdócio de todos os crentes, o que significa que cada crente tem acesso direto a Deus. Portanto, eles confessam diretamente a Deus, acreditando que o perdão vem de Deus e não exige um intermediário sacerdotal humano. O segundo concílio de Nicéia tratou da questão das imagens e ícones na igreja. Foi afirmado que a veneração das imagens não é adoração, mas uma forma de homenagear aqueles que estão representados nas imagens. A tradição católica faz distinção entre adoração, latria, e veneração, dulia. Assim, quando católicos se ajoelham diante de uma imagem, acendem velas ou fazem orações dirigidas a santos, não estão adorando a imagem em si, mas estão buscando a intercessão dos santos e expressando sua devoção a eles. Uma base bíblica para essa prática é o episódio em que Deus instruiu Moisés a fazer uma serpente de bronze e colocá-la em um poste, e aqueles que olhassem para ela seriam curados. Mas os evangélicos que discordam unanimemente dessa prática lembram que o rei Ezequias, em 2 Reis 18, em sua busca por reformar a adoração em Judá e restaurar a fidelidade ao Senhor, destruiu a serpente de bronze chamada de Neustã. Ele fez isso porque as pessoas estavam começando a considerar a serpente de bronze como um objeto de adoração, o que era contrário à adoração exclusiva a Deus. De resto, os evangélicos recorrem ao número gigantesco de versículos que proíbem a prática da adulia ou latria a alguém que não seja Deus. Essas são apenas algumas diferenças entre evangélicos e católicos. Se gostou do vídeo, deixa seu like, inscreva-se no canal e até a próxima.